Olá, seja bem-vindo ao Visão Trabalhista Entrevista. Hoje o nosso papo é sobre o combate ao trabalho escravo. E para explicar um pouco mais sobre essa luta, a gente conversa com a Natália Suzuki, que é da ONG Repórter Brasil e também coordenadora do programa Trabalho o Escravo Nem Pensar, um programa de educação da ONG Repórter Brasil. Mas antes da gente dar continuidade no nosso papo, eu te convido a assistir uma reportagem da TVT sobre a problemática do trabalho escravo, num caso de um incêndio que aconteceu lá no Brás em novembro. Vamos dar uma olhada. O Ministério do Trabalho em São Paulo vai investigar o incêndio na região do Brás, que deixou 4 mortos, 2 homens e 2 mulheres. Uma criança continua desaparecida. A suspeita é de situação de trabalho escravo no local. Imigrantes, principalmente bolivianos, moravam e também trabalhavam no prédio em oficinas de costura em condições precárias. O auditor fiscal do trabalho, Renato Bignami, afirmou que a situação era irregular, já que os trabalhadores ficavam confinados no local onde moravam e trabalhavam. No imóvel de 2 andares foram encontrados botijões de gás, o que não é permitido pelas normas do trabalho. Além disso, havia sobrecarga dos fios elétricos e amontoados de tecidos usados na produção das roupas. 4 famílias bolivianas viviam no imóvel. O consulado da Bolívia vai auxiliar quem perdeu documentos no incêndio e colaborar nos casos de imigrantes ilegais. Os desabrigados serão recebidos no centro de acolhida próprio para imigrantes da Prefeitura de São Paulo. Bom, Natália, essa situação que o incêndio fez vir a público, ela revela uma situação degradante que agora está sendo investigado se é um caso de trabalho escravo. Certo. Queria que você detalhasse para a gente, explicasse para a gente o que é o trabalho escravo. Perfeito. Bom, trabalho escravo, de acordo com o nosso Código Penal, ele é um crime. Ele é tipificado pelo artigo 149, e o artigo 149, ele destaca 4 elementos que dão características ao trabalho escravo, numa situação de trabalho. Então, por exemplo, situações em que são constatadas o trabalho forçado, situações em que são encontradas condições degradantes, jornada exaustiva e servidão por dívida. Os auditores fiscais do trabalho e os procuradores do trabalho geralmente são as pessoas que são as autoridades públicas que são responsáveis por fazer a classificação de uma situação de trabalho escravo de acordo com esses 4 elementos. Para além disso, além do trabalho escravo ser um grave crime hoje no Brasil, cuja pena é de 2 a 8 anos de reclusão, de cadeia, mais as multas, a gente também entende que o trabalho escravo é uma grave violação de direitos humanos. Por quê? Porque ela acomete de forma muito incisiva 2 elementos básicos de qualquer indivíduo, né, de qualquer trabalhador, que é a liberdade e a dignidade, né? Então, quando a gente está falando, por exemplo, de condições degradantes, a gente está falando de um alojamento inadequado. Então, são barracos de lona com chão de terra batido. A gente está falando de falta de saneamento básico. Então, o trabalhador tem que ir no meio do mato para fazer suas necessidades fisiológicas. A gente está falando de falta de água potável, de condições bastante limite, né, que não são picuinhas trabalhistas, mas são situações que colocam o trabalhador em uma situação muito, muito degradante mesmo, né? Assim, uma condição muito animalizada, muito reificada mesmo. Diminuir, né? Exatamente. Agora, tudo isso que você explicou para a gente, para mim, me parece muito concreto. Muito a flor da pele, você olhar uma situação e não ver que há essa situação de redução. Mas há quem diga que esse é um conceito frágil. Certo. Bom, no nosso entendimento, né, da forma como está colocado hoje no artigo 149, da forma como as pessoas responsáveis, né, os profissionais responsáveis por classificar uma situação de trabalho escravo entendem, para a gente é muito objetivo, né, o que são condições degradantes. Então, dado esses exemplos que eu dei, né, quando a gente avalia as fotos, quando a gente realmente presencia os casos e a gente encontra essas situações, é muito simples a gente se questionar, né? Assim, você estaria satisfeito numa situação dessa? Você concordaria em trabalhar numa situação dessa, se pudesse?
Né? Você acha que isso é aceitável e é digno trabalhar sob essas condições? O seu trabalho será bem feito se você morar num alojamento de lona ou num alojamento superlotado onde deveriam caber 6, estão 20, sem banheiro, enfim. Então, assim, para a gente são questões muito objetivas, né? Daquilo que degrada o ser humano, daquilo que degrada o trabalhador e diminui ele enquanto indivíduo que deve ter os seus direitos básicos preservados. E qual que é o perfil das pessoas que normalmente são encontradas nessas condições? Bom, via de regra, o trabalhador que é explorado sob essas condições, ele é um trabalhador em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Então, normalmente, é aquela pessoa que acaba aceitando os piores empregos, né, as piores condições de trabalho, porque ela realmente precisa. E aí, na cabeça de alguns desses trabalhadores, fica colocado que é melhor você ter qualquer trabalho do que nenhum trabalho. E a pessoa acaba aceitando, né? Há uma questão também da desinformação em relação à questão dos direitos, né, que essa pessoa tem em relação, numa relação de trabalho. Então, o que ela deve ou ter não assegurado numa relação trabalhista, às vezes, não está muito claro para ela. Então, por esse motivo, ela acaba aceitando determinadas situações que são expressamente proibidas, de acordo com o nosso direito trabalhista. Então, enfim, é uma situação de vulnerabilidade socioeconômica mesmo. Para além disso, há uma questão que a gente frequentemente encontra em relação aos trabalhadores resgatados, que é a característica da migração. A maior parte deles, quase a totalidade, são trabalhadores provenientes de outros lugares. Então, eles acabam sendo explorados em lugares distantes do seu local de origem, né, da sua cidade. Muitas vezes vêm para cá numa situação de fragilidade. Exatamente. Também. A gente vai dar continuidade nesse perfil para a gente conhecer mais essa condição no próximo bloco. Fica com a gente.